Para lá com mais uma aulinha de pintura em tecido. Vamos começar a explorar agora o tema de Natal. E eu trouxe aqui para vocês um já prontinho e pintado para a gente estar vendo como é que se faz essa pintura e como é que a gente vai estar fazendo o desenho. Esse desenho eu já baixei da internet, ó. Eu tenho ele aqui prontinho para vocês. Porém, vamos estar descobrindo como é que a gente vai fazer ele à mão livre, criando o nosso risco original que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Eu vou usar ele como referência somente para eu estar olhando para o desenho e tirando mais ou menos como é que ele deve ser feito. Mas eu vou estar também dando o meu jeitinho e a minha cara nesse desenho. Vamos lá? Vamos começar então pela parte externa, o coração. Dificilmente a mão livre, assim, a gente vai estar conseguindo fazer o coração bem perfeitinho dos dois lados. Então, o que eu sugiro? Vai fazer o coração, utiliza aquela técnica do carbono para estar fazendo ele bem perfeitinho, bem igual dos dois lados, ó. Como sempre, eu tô riscando, rabiscando e apagando, que é aquela coisa que eu falo para vocês, vamos sempre buscar fazer melhor. Não gostou, não ficou bom? Apaga e refaz, certo? Aqui já começa o diferencial daquele risquinho que eu baixei da internet ali, que eu já tinha ele pronto. O formato do coração. Cada pessoa tem o seu jeito de desenhar um coração. E isso fica bem nítido na hora do nosso desenho. Então, cada uma faz o seu coração. O meu, normalmente, ele é mais bicudinho aqui. Tem gente que faz ele mais arredondado. Então, cada uma vai dar seu toque. E vamos fazer o quê? Uma bordinha circundando a parte interna aqui para estar fazendo aquele volteado estilo guirlanda. Tem que tentar manter sempre na mesma espessura essa borda. Feito isso, eu vou dar uma pausa, vou pegar o meu carbono e vou fazer aquela técnica que a gente já aprendeu de utilizar o carbono com o papel dobradinho para ficar as duas metades iguais, porque no caso do coraçãozinho, eu quero as duas metades bem iguaizinhas. Dobrei aqui a minha folhinha com o coração ao meio. Vou colocar, ó, a parte que risca do carbono para a parte de dentro, aqui onde ela tá dobradinha, a parte branca. A gente já fez isso em outros desenhos, em outros trabalhos. A gente tá com um ruído bem forte no nosso vídeo, porque eu tô gravando aqui da fundação. As janelas têm que estar abertas em função da Covid, então entra um ruidinho. Mas eu acho que a gente consegue tocar a nossa aulinha assim normalmente. Vamos lá então? Vamos circundar esse nosso coração para que ele fique marcado na outra face da nossa página. E aí a gente já tem o início do nosso risquinho. É sempre aquela coisa que a gente já viu na cesta de frutas ali, é a gente buscar a referência. Não precisa fazer igual, mas a referência ela vai servir para a gente poder estar criando o nosso trabalho original. Certo? Fiz essa parte. Vocês podem notar que aqui, ó, ele tem tipo um xadrezinho. Eu posso já começar a colocar aqui, quando eu tiver com o papel dobrado para sair bem igual. Ó, ela num canto ela vai ter uma estrela. No caso, o desenho original é com uma estrela. Quem quiser pode colocar folhinhas, aquelas natalinas, bolinhas, pode estar mudando também. Esse último detalhezinho, vamos voltar com o paninho aqui para vocês verem, ó. Aqui ele tem uma estrelinha.
nada impede de ser outro adorno. Pode ser bolinhas de Natal, pode ser um lacinho. Aqui o original veio com uma estrelinha, mas vai também da criatividade de cada um de estar adaptando, porque esse desenho, como a gente já falou antes, ele é apenas uma referência de trabalho. A intenção do nosso trabalho é sempre estar criando um risquinho bem original. Vamos para a hora da verdade. Ó, abri meu coraçãozinho aqui. Vou ajeitar os últimos cantinhos. E eu já tô com boa parte do meu trabalho feita. Vamos comparar aqui essa questão do coração novamente, ó. Vocês podem ver que o meu formato de coração à mão livre, ele é um pouquinho diferente desse que veio aqui, mas isso não impede de eu criar o meu risco. Bora lá? Então vamos começar criando o quê? Aqui, aquele cachecolzinho do bonequinho de neve, ó. A gente vai fazer tipo um barquinho que vai dar sustentação para a parte da cabeça, que é bem redondinha. Podemos já vir direto aqui e criar a cabecinha do bonequinho de neve. Já para a gente conseguir fazer o cachecol bem perfeitinho. Cabeça de bonequinho de neve é uma bolinha. Olha só, quem acompanhou os riscos originais ali, o mini curso, lembra dos bonequinhos, dos bichinhos, as carinhas que a gente fez? É bem semelhante o formato. Pode fazer mais arredondado, menos arredondado, isso vai de cada um. E essa é a graça do trabalho. Cada um criar o seu risco bem original. Eu tô aqui procurando uma borracha que essa minha não tá funcionando muito bem. Vou apagar aqui porque eu quero que ele seja um pouquinho mais fechadinho aqui, ó, dando essa característica de bolinha de neve. E aqui a gente já faz um outro levemente arredondado, que é para o cachecolzinho dele. Veja que aqui eu não vou nem chegar no coração, porque eu já quero colocar as mãozinhas. Nesse caso aqui são umas mãozinhas fofas e redondinhas. Não vamos tá fazendo aquela mãozinha tradicional do bonequinho de neve, que é com gravetinho. Porque esse é um desenho mais fofo, digamos assim. Certo? Do outro lado, então, a gente já pode colocar a outra mãozinha. Ó, vocês podem ver que eu fui, voltei, aumentei. E isso vocês também vão estar fazendo aí de casa. Esse trabalhinho de tá sempre consertando e melhorando o desenho de vocês. Feito isso, já temos o cachecolzinho. Vamos fechar aqui desse lado também o cachecolzinho, ó. E aqui no nosso desenho ele já fecha tipo um nozinho, ó, redondinho, pra vir as franjas do cachecol. E as franjinhas eu vou fazendo assim, bem despreocupada, porque isso aqui na hora que eu passar o risco e começar a pintar, eu vou dar o toque final dessas minhas franjinhas, deixando elas exatamente como eu quero. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir melhor para vocês visualizarem. Na pintura, esses risquinhos, na verdade eu nem passei pro pano na matriz. Eu simplesmente, a hora que eu fui pintando, eu fui criando a franjinha ali com um degradê de tons, tá? Então a gente não precisa ficar muito preso nesses detalhes aqui, porque isso é aquelas coisas que a gente dá o toque final durante a pintura, certo? Aqui no risco, vocês vão observar que ele tem um pontilhadinho. Esse pontilhadinho, ele pode servir para dividir duas cores, quem optar por fazer
listradinho assim de cores diferentes, vai ficar muito bacana. Ou no meu caso aqui, que eu optei só por fazer um pontilhadinho como se fosse uma costura e mantive todinho no verde o cachecol. Deixa eu abrir melhor para vocês visualizarem aqui o paninho. Então isso é bem opcional. Se for fazer de duas cores, é bom já no risco fazer esse tracejado, para a gente ter como guia na hora de pintar. Se for fazer todo de uma mesma cor, pode deixar para o final e vir somente com o zerinho daí, fazendo esse pontilhado de costurinha aqui. Olha só, nosso desenho tá quase pronto, nosso bonequinho de neve super lindo e simpático. E vamos colocar o narizinho dele, que vai ser o quê? Uma cenourinha. E a gente faz ela assim, ó, bem suavezinha. Pode fazer mais arredondadinha, essa minha tá bem bicuda, mas não tem problema quem optar por fazer ela mais arredondadinha. Nesse bonequinho, vocês notam que os olhinhos são bem singelos, são só duas bolinhas, que depois a gente põe um brilhozinho, um toquezinho de branco para deixar bacana. E vamos fazê-lo super sorridente, com um bocão bem grande e até fazendo covinhas na boquinha. Olha que bacana, gente! Já tá quase pronto o nosso bonequinho de neve. Vejam que o simples fato de eu desenhar à mão livre, usando esse desenho como referência, eu já fiz outro bem diferente. Ele tem o mesmo formato, mas é outro bonequinho. É a minha expressão, assim como a de vocês quando criarem o desenho de vocês em casa, vão estar fazendo essa expressão artística de vocês. Aqui eu posso estar colocando a estrelinha, posso estar colocando bolinhas, um enfeitezinho de Natal, ou simplesmente deixar assim, nada me impede. Outra coisa que aparece aqui, ó, no risquinho, é essas bolinhas, que seriam os floquinhos de neve. No caso, eu não tenho hábito de passar pro risco isso, porque eu gosto de estar fazendo ela à mão livre, que fica mais bacana. E se vocês notarem, eu não sei se na câmera vai dar para ver, eu fiz elas com essa mesma tonalidade de tinta prateadinha que eu utilizei para dar um toque a mais na guirlanda, certo? Agora vamos passar o risco pro tecido e fazer a nossa pintura. Agora que eu já passei meu risco pro paninho, eu comecei a pintar. O que eu fiz? Eu dei início ao nosso coraçãozinho pintando um pedacinho e deixando o outro em branco. Porque eu vou estar utilizando duas cores nesse meu arco aqui, nessa minha guirlandinha que nasceu. Essa primeira tonalidade que eu decidi usar foi o vermelho bebê. E eu vou reforçar ele com o púrpura. Mas aqui entra aquela questão da criatividade. Eu optei pelo vermelho. Nesse intervalo aqui, eu vou estar fazendo uma outra mistura. Mas o que acontece? Se você quiser trabalhar com tonalidades de azul, lilás, amarelo, a técnica vai continuar a mesma, só vai mudar a tonalidade. No caso aqui, como eu trabalhei com o vermelho bebê, eu vou dar ênfase com o púrpura. Eu podia também estar trabalhando com outros tons de vermelho, ou utilizando o rosa com uma outra tonalidade mais escura de rosa, ou até mesmo com uva ou vinho. No azul, a mesma coisa, no amarelo. Inclusive, o amarelo nos dá a liberdade de utilizar ele como cor de base e fazer o sombreado com o verde, que dá uma ênfase bacana, assim como outras cores, como o amarelo, também fica muito bacana da gente fazer os sombreados. Mas vamos lá pro vermelho e parar de conversa. Depois que eu preenchi os meus, digamos, quadradinhos,
Eu venho com um pincel bem fininho, pouquinho da tinta mais escura, que é aquela para dar uma ênfase. E vou cortar as lateraisinhas, ó. Sempre pouquinha tinta, tiro o excesso e esfumo para a parte central, só para dar uma ênfase nesse nosso vermelho aqui, fazendo com que a parte central dele se destaque como se houvesse um relevo na parte central e essas partes aqui elas fossem um pouco mais aprofundadas. Essa é a intenção. E vocês vão ver que a gente vai usar essa técnica do aplicar o claro e depois só os contornos no mais escuro esfumando durante todo esse desenho. Que na maioria das vezes quando fazemos personagens, nesse caso aqui um bonequinho de neve, a gente já usou na corujinha também essa mesma técnica. Então, normalmente a gente faz dessa forma, quando a gente está trabalhando com personagens. Olha como já vai ficando bem diferente ali ao aplicar este sombreado mais escuro. Eu vou terminar aqui e vou voltar com vocês para fazer esse intervalinho que ficou em branco e vocês verem como é que eu vou fazer. Como eu falei ali no inicinho para vocês, o amarelo ele se torna bem versátil e a gente pode estar fazendo esse sombreado com outras tonalidades. E foi por isso que eu optei por estar colocando o amarelo aqui, para vocês estarem acompanhando então. Fiz o vermelho, coloquei o sombreado nas laterais, podia ter preenchido com o vermelho claro e com o amarelo para depois vir com os dois sombreados, mas no caso aqui eu optei por fazer de forma diferente. Eu tenho duas tonalidades de verde aqui, o verde maçã e o pinheiro, um claro e um escuro. Então depende do que eu quero aqui para o meu desenho para estar acertando essa tonalidade. Eu vou de verde maçã, que eu quero que fique suave esse meu verde, que ele não puxe tanto, que ele mantenha mais o amarelo, porque eu gostei dessa gradação, esse jogo de cores entre o vermelho e o amarelo. Então eu só vou realmente escurecer com um verde aqui, ó, com esse meu verde maçã, só para dar uma tonalidade esverdeada no meu amarelinho. Esse meu verdinho ele tá bem diluído, então eu tô tendo dificuldade aqui para marcar. Nesse caso, eu vou ter que repassar ele pelo fato dele estar bem diluído ou tá substituindo por outra tonalidade, que é o que eu vou fazer agora. Ao invés de usar então o verdinho maçã, que o meu tá muito diluidinho, eu vou pular para um verde abacate, que é uma tonalidade de verde clara também e que fica bem bacana. Voltei aqui agora então com o verde abacate. E é bom que o verde abacate, como ele é um pouquinho mais escuro, ele vai aparecer mais nesse meu trabalho, ó. Passei, tirei o excesso e agora eu puxo para cima do amarelinho. Vocês vão ver que vai ficar verde ali, mas ele tem essa base no amarelo que faz com que ele fique mais claro e mais vivo. Outra opção seria, ao invés de contornar os cantinhos aqui, ó, como eu tô fazendo agora, seria pintar na cor de base o verde e depois vir clareando com a luz seca com o amarelo ou com o branco. Também poderia ser feito nas duas tonalidades que a gente está usando nessa guirlandinha de coração, que é o vermelho e as tonalidades esverdeadas. E assim agora eu vou fazer toda a minha guirlandinha para depois a gente chegar lá no nosso bonequinho de neve e dar um toque especial. Vamos terminar essa parte da guirlanda e eu já retorno com o bonequinho de neve.
finalizada a guirlandinha, eu optei por começar já pelo cachecolzinho. Se a gente observar aqui no modelinho original, o cachecolzinho dele ocupa toda a parte inferior do corpinho. Mas eu optei, decidi aqui, fazendo o meu trabalho, fazer ele um pouco mais fininho e deixar a barriguinha do meu bonequinho de neve de fora. Então eu pintei aqui a parte do pescoço, o nozinho, e agora eu vou para as pontas do cachecol, que é aqui que a gente vai dar aquela diferença que eu falei para vocês na hora do desenho. Nossa, alguém passou com uma moto muito barulhenta aqui. Ó, pintei toda ela, ainda falta as bordinhas, então eu vou fazer o que, ó? Risquinhos. Eu vou puxar fazendo as franjinhas com o próprio pincel. Depois a gente vai trabalhar com outra tonalidade para dar aquele contorno, aqueles efeitos, e a gente vem novamente com essa tonalidade fazendo esse trabalho nos risquinhos. Porém, antes de preencher essa partezinha aqui, essa ponta do cachecol, eu vou limpar meu pincel bem limpinho e vou fazer uma coisa aqui para definir que essa parte aqui tá por cima da outra, que é pegar tinta branca, um pouquinho, até peguei demais, vou tirar o excesso, e vou contornar aqui, ó, para clarear essa parte e eu ter certeza que ali é a parte que tá por cima da outra. Eu posso aproveitar que já tenho branco no meu pincel e fazer tipo uma vírgulazinha aqui no nó e aplicar um pouquinho aqui na parte central do meu cachecol, ó, para dar um efeito de luz. Essa daqui eu vou dar mais uma esfumaçada para ela não ficar tão marcada e ficar só um degradezinho do branco. Sempre eu vou limpando o meu pincel, tá? Ó, trabalhei, limpei. Vou esfumar um pouquinho melhor esse aqui, limpei novamente. Venho trabalhar esse daqui e vou tá limpando o meu pincelzinho. E agora é aplicar aquele rosa mais escuro desse lado aqui, para vir fazendo os últimos detalhes aí, que eu vou estar usando, nesse caso, o uva. Porque eu tô trabalhando com o rosa tutti frutti, se eu não me engano. Não, rosa escuro. Dependendo da tonalidade, você pode estar combinando qual é o claro e qual é o escuro, e não só da tonalidade, mas das opções que você vai ter em casa para estar trabalhando, tá bom? Vou terminar de preencher aqui e em seguida a gente volta para dar os últimos detalhes com a cor mais escura. Agora que eu já preenchi com o rosa, né? Eu vou começar a procurar o que tá por baixo e o que tá por cima. No caso, o cachecolzinho, eu sei que ele vem aqui, ó, por baixo do rostinho. Então, eu vou aplicar. Eu tô usando uva, eu podia estar usando uma outra tonalidade de rosa mais escuro, ou até mesmo um vermelho, um púrpura. Fiz aquele contorninho, limpei meu pincel e vou vir esfumando. Caso fique difícil de esfumar, eu posso deixar aqui do meu ladinho aquele nosso amigo diluente, que é sempre bom nessas horas. O meu aqui esfumou legal, eu não vou estar usando diluente. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, aplicar aqui na parte de baixo do nozinho e novamente esfumar, puxando lá pra dentro. Quero botar uma dobrinha aqui no meu cachecol, venho com esse escuro, ó, e puxo um risquinho. Já puxo lá da borda, ó, ele tem que ter essa continuação e vou puxando para botar essa dobrinha.
Mas isso é bem opcional, tá? Quem quiser coloca essa dobrinha, coloca esse risquinho. Quem não quiser pode estar fazendo ela com aquele tracejado que a gente viu ali no início do risco original. Isso fica bem a critério de cada um. Agora a gente vai vir aqui, ó, pro nozinho novamente e para as pontinhas. Lembrando, o nó ele tá para cima, então eu vou aplicar essa tonalidade mais escura para fora dele, circundando ele, mas para fora. Limpo o pincel e novamente esfumo, porque isso aqui é só uma sombra, certo? Vocês viram que aqui eu deixei uma leve bordinha branca da pontinha de trás, que é para eu saber onde aplicar aqui, ó, o meu cor de vinho, desculpa, o meu uva, esse não é vinho, esse é uva. Trago ele e esfumo para cima do rosa, sem deixar marca dessa tinta. Eu só quero essa nuance mais escura. Se ficar difícil, como eu disse, tá difícil de esfumar, utiliza o clareador, certo? E agora a gente vai vir com essa tonalidade mais escura, dando umas nuancezinhas no nosso cachecol, ó, de baixo para cima para fazer as franjinhas de uma forma bem suave. E agora daqui de cima para baixo também, só que com eles mais próximos, porque eles estão saindo de um nozinho. Então a gente tem que estar trabalhando esse movimento do tecido aqui, do cachecol. Claro, como eu sempre digo, a pintura em tecido ela é uma pintura decorativa. A gente não precisa ficar muito preso à realidade. Principalmente no caso assim de um personagem que é um bonequinho de neve. Nós não estamos fazendo uma pintura realista, a gente está trabalhando com uma coisa bem personagem mesmo, então a gente tem essa liberdade de estar criando o nosso bonequinho. Quiser aplicar um pouquinho aqui só para dar um acabamento nas bordas do nozinho, ó, meu pincel tá levemente sujinho, por isso eu tô aplicando assim bem de leve, só mesmo para dar uma tonalidade e deixar ele bem unânime com o desenho que a gente tá aqui, com as cores que a gente usou. Aqui onde eu apliquei aquele branco para clarear e colocar ele por cima, eu vou dar mais uma esfumada, aproveitando esse meu pincel sujinho do cor de vinho. Se precisar, se eu achar necessário, eu venho com mais um pouco de cor de vinho. Vinho não, gente, o uva que eu tô usando. E dou mais uma pincelada, certo? Essa parte agora já foi. E vamos então agora por o que eu considero mais fácil, que é o bonequinho em si. Nós vamos aplicar a tinta branca em todo ele. Aí vem a questão dos riscos. Se você tem dificuldade, perde o risco e tudo mais, pinta a mãozinha, contorna e retoma. Ou então já preenche ele todinho, que é o que eu normalmente faço, para depois vir fazer os contornos. Mas como a gente está fazendo junto aqui, eu vou fazer então parte por parte. Vamos começar então por essa mãozinha aqui, bem fofinha. O que eu vou fazer? Eu vou preenchê-la todinha de branco. E sim, gente, nesse caso, no bonequinho de neve, é o branco mesmo. Não dá para substituir por nenhuma cor. Que às vezes quando a gente vai fazer a luz seca numa folha, numa flor, a gente pode estar substituindo por marfim ou qualquer outra tonalidade, mas no bonequinho de neve é branco mesmo, tá? Ó, preenchidinho. E a gente vai usar o quê? O que dá sombra no branco?
O cinza. Lembrando, eu sempre recomendo usar o cinza lunar, mas eu tenho aqui o cinza claro, que ele já vai ser super útil e vai ter o mesmo efeito. Pegar novamente um pincelzinho chato, bem fininho, e o mais importante, bem limpinho também, para ele não trazer resquício de outra cor. Opa, já peguei até demais, ó. Vou tirar esse excesso, pegar na pontinha o cinza e vou contornar todinha essa mão. No caso aqui eu tô com o cinza claro. Se eu achar que ele não tá me atendendo, que ele não tá ficando com a tonalidade que eu quero, eu posso mudar para um cinza um pouco mais escuro. Mas eu vou tentar aqui com esse cinza claro, que eu gosto bastante dele, ó. Faz o contorno e puxa pro meio. Achou que ficou muito claro? Pode pegar eu no caso aqui vou pegar uma outra tonalidade de cinza, que é o cinza, somente cinza, ele não tem nenhuma outra combinação de cor aqui, ó. Bem pouquinho. Vou tirar o excesso, porque como ele é mais escuro, eu tenho medo de exagerar. E já exagerei. Ó, viu que já ficou uma mancha bem grande ali. Então, isso eu vou puxar e vou trazendo ele, fazendo esse contorninho ali bem na linha do risco, sempre esfumando para a parte central e dando esse volume na peça. Feito essa mãozinha, agora eu vou aplicar branco em todo o meu bonequinho e vou usar a mesma técnica. Vou aplicar o cinza nessas partes internas, nos contornos, digamos assim, sempre esfumando um pouquinho. Terminado isso, a gente volta para dar os últimos detalhes. Fiz o meu corpinho do bonequinho, utilizando o branco com os contornos em cinza, e vou agora para o narizinho de cenoura. Observem que eu usei o mesmo tom de amarelo que eu usei aqui. Eu usei o amarelo limão. Poderia ter usado o amarelo gema, amarelo canário, até mesmo o amarelo bebê. Mas o que eu tinha aqui já separadinho para essa pintura era o amarelo limão, e ele vai me servir como base. Eu vou vir agora, então, contornando com o laranja. Também poderia ser o cenoura, que tem uma tonalidade de laranja chamada cenoura. Então, ó, um contorno bem fininho. Tiro o excesso e vou puxando para a parte central esse meu laranjinha, que vai dar uma diferença, esse amareladinho no meio aqui. Nesse primeiro momento a gente pouco percebe, mas depois de sequinho, vocês vão ver que é uma diferença bem grande. E outra coisa, pelo vídeo a gente já não vai ter aquela mesma qualidade do que o ao vivo, de vocês conseguirem diferir essa cor. Mas fazendo o trabalhinho de vocês aí em casa, vocês vão ver realmente que essa diferença aparece. E agora bora lá para fazer os últimos detalhezinhos, que vai ser a nossa boquinha e os olhinhos. Quase pronto, gente. Depois a gente vem dando aqueles toquezinhos aqui com o prateado. Isso também é bem opcional, tá? Quem não quiser, não precisa tá fazendo. Então, ó, a boquinha eu vou usar o sépia. Quem quiser pode estar usando o preto. Eu tenho algumas coisas assim, principalmente quando é uma pintura bem delicada, um desenho menor, que é o caso esse aqui, eu fiz ele pequenininho para ficar com uma qualidade boa na visualização da câmera. Eu fiz o meu desenho um pouco menor. O preto ele acaba saltando muito e destacando demais, então eu optei pelo sépia. Mas também poderia ser usado preto, um cinza chumbo, um marronzinho. Aí aqui, com covinha ou sem covinha, tanto faz.
Aí você decide em casa se quer botar covinha na boquinha dele ou não. Vamos fazer aqui, ó, primeiramente sem covinha. Só vamos botar os olhinhos. Ó, sem covinha. Acha que vai ficar mais bonitinho? Bota a covinha na boquinha dele aqui no cantinho. Olha que fofura que fica. Sempre com o pincelzinho filete, bem delicadinho, pegando bem a ponta do pincelzinho. Precisar reforçar aqui as linhas da boca, pode reforçar. Outra opção, quem não gosta de trabalhar com filete, e eu não tiro a razão de quem não gosta, porque eu também acho bem difícil o filete, é para esses detalhes aqui onde a gente não vai esfumar, ele tem que ficar bem um contorno marcado, é estar utilizando a caneta para pintura em tecido, tá? É uma ótima opção. Essa região aqui da bochechinha, posso deixar ela roseada para fazer como um rubor? Ok, e fica muito lindo também fazer. Então é sempre a gente tá buscando, criando, colocando a nossa originalidade no trabalho. Vamos pegar aquele meu pincel mais fininho para vir com o meu prateadinho, que foi o que eu fiz na outra. Vou voltar aqui um pouco mais, com a centralização um pouco diferente, que deu uma travada no vídeo anterior, ainda bem que eu não perdi tudo. Gente, ó, então aqui com esse meu, que ele é um prateadinho, eu tô fazendo os intervalinhos da guirlanda. Mas isso é opcional, tá? E você poderia estar fazendo com o branco ou com qualquer outra tonalidade, né? Sempre buscando manter ele bem combinando, bem bacana. Então, ó, vou fazendo isso porque eu quis, né? Mas não é obrigatório, poderia ter deixado ela assim, simplesinha, a guirlanda. Mas eu acho que fica bacana colocar entre os elos alguma coisa. Pode ser, no caso aqui eu tô usando um branco meio prateado, pode ser somente branco, pode ser até uma tonalidade mais escura, tá colocando esse sépia que a gente usou aqui na boquinha, também ia ficar bacana, certo? Vou terminar de preencher pra gente vir fazer esse fundinho aqui juntos. Para finalizar o meu fundo aqui, eu vou fazer uma aposta bem arriscada. Eu vou de azul. O que eu fiz? Eu apliquei no entorno do meu bonequinho bastante clareador, para que eu tenha uma boa diluição desse meu contorninho azul, porque eu não vou chegar com ele até o final. Eu quero que ele vá se esvaindo, deixando o azul mais escuro, mais concentrado no entorno do bonequinho. E para fora ele ir se dissipando, para a gente poder depois dar aquela ênfase nas gotinhas, né? Nas bolinhas de neve, nos floquinhos, palavra certa, né, gente? Hoje eu tô que eu troco a letra, falando tudo errado. Então eu vim com essa minha aposta no azul aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu decidi mudar um pouquinho. Naquele primeiro que eu mostrei para vocês, eu optei pelo lilás, porque o lilás ele é uma cor bem contrastante no vermelho e no verde. Então foi essa minha ideia de trabalho ali. Mas esse eu quis mudar um pouquinho, no entanto que eu trabalhei com tonalidades de verde e de rosa diferentes daquele outro. E vou, então, tá trabalhando com esse meu azulzinho. Nessas partes mais próximas do bonequinho, onde eu tô traçando o contorno, eu tô aplicando com esse pincel fininho para evitar de borrar. Feito isso, agora eu posso vir com o pituá. Gente, eu pinguei tudo ali com o pituá.
Paciência. Depois aqui eu vou ter que inventar alguma coisa. Porque o pituá caiu da minha mão. Então agora eu venho só com o pituá. Ele tá um pouquinho sujinho desse azul. Eu venho esfumando. Bom, eu tive um corte involuntário aqui da nossa filmagem. Mas voltando, ó. Então aquele, como eu tinha passado bastante clareador na peça, aquele contorninho que eu usei, eu fui trazendo ele para o entorno do meu coração aqui, ó. E esfumando. Para depois finalizar utilizando um pincel, pode ser o filete ou um outro pincel de pontinha, para colocar os floquinhos de neve com o branco ou, no caso, como eu usei naquele outro anterior, o prateadinho. Eu vou estar pegando o branco ali para a gente aplicar esses floquinhos de neve. Voltei aqui com o meu pincelzinho de filete, pego uma gotinha no branco e vou aplicando, fazendo os floquinhos de neve. Posso fazer uns maiores, outros menores. Aqui eu tô usando filetinho, mas eu posso, depois de fazer essa parte aqui com esses menorzinhos, pegar um pincel um pouco mais larguinho também, desse pincel redondo, né? Que é importante. Deixa eu pegar o outro pincelzinho redondo. Acho que ele tá aqui do meu lado. Nossa, perdi o pincel que tava agora aqui comigo. Achei. Ó, vou pegar esse que é um pouquinho mais largo que o filete e vou colocar uns flocos um pouco maiores. Não precisa muito, só realmente para ter uma diferença entre um floco e outro. E tá prontinho o nosso bonequinho de neve super natalino e maravilhoso. Vou ficar aguardando a fotinho do trabalho de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Um beijo e até a próxima.